La humildad. Nosotros terminamos hablando de que el siervo não basta ser bueno, não? El siervo não basta ser simplesmente decir-se fiel. El siervo, ele tem que ter as características de seu Senhor. Isto é uma base, é um padrão, é algo muito necessário. El siervo, ele tem que ter o caráter de seu Senhor. E um caráter que nosso Senhor tem, nosso Deus tem, e ele expressou aqui na terra, é o caráter de la humildade. É um caráter básico. Mientras há tanta gente neste mundo querer ser cabeça, Senhor, dominar, querem julgar de Deus, querem criar seres humanos, trabalhar com ADN e tal, querem criar outros seres humanos, e Deus, que é Deus, se ha hecho homem para salvar o homem. Você quer señal de humildade melhor que essa? Ele deixou seu trono, deixou seu domínio, sua majestade e vino estar em nosso meio. Então, señal de humildade mais que esta não há. Então, vamos entender como esta característica, como este ponto tão forte que evidencia o servo de Deus, é muito necessário, e temos que aprender a ter, ok? La humildade. La humildade não é solamente a maior virtude apreciada em el ser humano, é muito mais que isso, é a base da vida eterna. Então você pode escrever isso e destacar isso, não? La humildade é a base para a vida eterna. E temos que ter esta característica, tem que estar em nosso ADN. Então vamos falar um pouquinho mais de humildade. Aqui abaixo habla assim: el Senhor Jesus, aún teniendo a mesma natureza del Deus Padre, não pensou em sacar ventaja. Você acorda que já explicamos sobre isso, não? Que o Senhor Jesus, ele tinha o ADN de Maria, mas ele também tinha o ADN do Senhor, do Espírito Santo. Então ele tinha sim características divinas, pero de maneira nenhuma ele usou isso para sacar ventajas. Ele estava com hambre e aún tendo hambre, ele não usou o poder que ele tinha, o poder que ele podia exercer para transformar as pedras em panes. Ele tinha poder para bajar de la cruz, para impedir a crucificação, e nem por isso ele usou este poder. Muito por el contrário, ele se vaciou de si mesmo e assumiu a condição de verdadeiro siervo, a fim de revelar a seu Padre para o mundo. A humildade, ela tem um grande valor e uma grande missão. Todos que são humildes, a humildade é representada por el desejo de querer revelar a Deus, ao Padre, ao mundo. Por isso que eu não posso levar glória por nada, absolutamente nada, tudo de bom que acontece através de mim, o que acontece em minha vida, foi Deus que ha hecho, glória a Ele, e o que acontece de mal foi culpa minha, eu errei. Esse é o pensamento dele servo, é a nossa frase, não? Nunca reconhecido por nada e culpável por tudo. Lo que sale de mal é culpa nossa, lo que sale de bom foi Deus. E qual que é um erro de muitas pessoas, de muitos jovens, neste ponto? Primeiro, querer levar a glória, querer ser reconhecido. Aonde há um desejo de querer ser reconhecido, há a ausência do caráter de Deus e, consequentemente, há a ausência do Espírito Santo. Pastor, pero a pessoa tem o Espírito Santo, pero quer ser reconhecida. Aunque ela tenha o Espírito Santo, certamente ela está caminhando para enfriar-se com respeito ao Espírito Santo. A Bíblia incluso nos fala para não apagar ao Espírito, não? E uma das coisas que você apaga o Espírito Santo, que você apaga o Espírito de Deus em sua vida, é com o orgulho. Quando você busca ser reconhecido, então você tem que autoevaluar-se constantemente para ver se você não está querendo receber algum tipo de reconhecimento. Incluso, uma maneira de observar isso é quando nadie repara no que você faz.
Por exemplo, você limpou o banho 1001 maravilhas e nadie reparou. Não importa. Melhora Você ha hecho um cartel para FJU, você ha hecho um trabalho magnífico, você ha hecho um vídeo, editou um vídeo, ha hecho uma foto, você que ajuda nós outros nos designs, você nos ajuda em produzir as matérias, em fazer uma tradução, qualquer coisa que você hace na FJ1 e na igreja. E nada te hace o elogio, nada habla que do chévere, você hace bem, te felicito, tal, por seu talento. Se você não é reconhecido, melhora Ele problema está quando você é reconhecido e lhe gusta isso. Então, se você está caminhando a perder o caráter de servo. Então, uma pergunta que lhe hago, e quando nada te reconhece? Como que você se porta? Como que você se sente? Quando as pessoas ignoram um trabalho que foi duro para você fazer. Se você se sente mal, como não reconhecido, então, certamente você está tendo riscos de estar errando com o Espírito Santo. Aonde há o desejo de ser reconhecido, há a ausência do Espírito Santo. Ok? Tenha em mente isso. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é quando ele quer quitar de si a culpa. Entre comillas. Vocês vão entender. É quando frente a um problema, quer evitar a culpa, a responsabilidade. Quando acontece um problema, quando acontece uma situação, a primeira coisa que faz é querer encontrar outro responsável por aquela situação. Eu he visto muitas vezes isso dentro da FJU e com muitos jovens. Sempre que estou cerca de alguns jovens, eu observo muito isso. Sempre que há um problema, ele já quer criar uma excusa. Ele já quer culpar a outra pessoa. Foi fulano, foi ciclano. Eu passei para fulano, eu passei para ciclano. Não foi eu. Foi eu, pero porque não me explicaram bem, por isso, por el outro. Começa a tentar de toda maneira eliminar sua responsabilidade àquela situação. Quando tem este comportamento, há a ausência do Espírito Santo também. Já ensinei a vocês e vou volver a falar. Se você quer aprender rápido, não quede buscando excusas, convencendo a si mesmo e a outros de que a culpa não é sua, que a responsabilidade não é sua. Agarre sua parte de responsabilidade. Pero não me tocava, pero não tocava que eu tinha que fazer isso. Não me tocava, que não era minha responsabilidade ser. Ok, pero já que você foi chamado a atenção, em la próxima, você sabe que lhe toca também estar atento a esse detalhe. Por exemplo, se há um pastor que é responsável por preparar o micrófono, vamos entender. Ele, pastor, é responsável por preparar o micrófono. Aconteceu isso aqui, foi algo que aconteceu comigo. Eu não era responsável por preparar o micrófono, essas coisas assim. Então, um dia, o micrófono estava preparado para a reunião. Então, me foi chamado a atenção, não de maneira direta, pero foi como, cara, o micrófono tem que estar preparado, o bispo não pode começar a reunião se o micrófono está preparado, tal. Não foi uma chamada de atenção direta, dizendo, você é responsável, é culpa tua, tal. Pero aí eu já agarrei no aire. Eu entendi como o Espírito Santo está falando. Então, a partir deste momento, aonde não determinaram o que era a minha função, eu entendi que essa é parte dessa responsabilidade. Eu poderia ter dito assim, e hasta vem em minha mente decirlo, sou humano, vim em minha mente decirlo, dizer assim, pero nada me dijo nada, não é minha responsabilidade, pero eu pensei, em la próxima não vai estar o micrófono sem estar preparado. E passei também a ser parte desta função. Com isso eu aprendo e jogando, pero lo que mais veio são pessoas querendo excluir seu grado de responsabilidade do problema, eliminar sua responsabilidade. E por que lo fazem? Porque estão preocupados com a imagem, estão preocupados no que os outros vão pensar, querem passar a imagem de que eu não erro, não, a culpa não é minha, são os demais, é ele que tem que ser culpável, é ele que tem que pagar o preço. Há a ausência do Espírito Santo neste momento, há a ausência do Espírito Santo. Então você tem que pensar e analisar bem, porque o secreto da obra é a humildade, aunque não seja tu culpa, amém, na próxima eu vou fazer algo para impedir. Eu vou pôr minhas mãos e aí vou tratar de fazer algo. E assim Deus te vai dando talento. Por que Deus te vai dar talentos?
Porque já que você assumiu a responsabilidade, porque ele foi chamado a atenção, não te perguntaram, apenas te poneram a responsabilidade. Então, sempre que há uma responsabilidade, Deus, ele queda, entre comillas, a obrigação de capacitar-nos. Sempre que se levanta um problema, uma responsabilidade, Deus também levanta alguém para cumpri-la. Ah, pero não há nada que sabe, ele vai capacitar a uno. Então, quando há esse tipo de situação, é uma grande oportunidade para que você seja elegido para aprender algo a mais e para, consequentemente, servi-lo mais. Isso é fantástico, isso é magnífico. Mira como que você pode desenvolver demasiado na obra com uma característica de Deus chamada humildade. Vamos allá. Aí estão os exemplos de Jesus, não? Ele foi bautizado por outro homem, inferior a ele, entre comillas, não sabíamos que era inferior a ele. Ele próprio Juan Bautista disse, não sou digno de bautizar, você tem que bautizar-me. Pero ele se hizo como servo neste momento e foi bautizado por Juan Bautista, não? Quando ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos, gente, Pedro disse assim, não, senhor, para nada, como vai lavar meus pés? Ah, te passa, senhor, não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus disse assim, se não lavar teus pés, tu não tendrás parte comigo, foi isso, não? Então lava meus pés, minha cabeça, minhas mãos, lava tudo. Pedro, gente, é muito gracioso. Pedro, ele é fantástico. Ao mesmo tempo que ele é bruto, ele era servo. Mas abaixo disse assim, quem como ele, Senhor, nosso Deus, que se sente nas alturas e que se humilha a mirar el cielo e em terra. Isso demonstra que a humildade é uma virtude que tem origem em ele próprio Deus. A humildade já tem origem nele próprio Deus. Por isso que a Bíblia habla que Deus resiste a los soberbios. Deus resiste a los soberbios, porque não casa, não há comunhão com o soberbio.